Você sabe o que é uma mãe atípica? Mãe atípica é aquela mulher que cuida de filhos ou filhas com deficiência ou síndromes raras. Muitas mães aprendem terapias integrativas para ajudar seus filhos e filhas a superar os desafios da vida. Na Prismas, todo dia é dia de acolher. A associação que fica em Teresina é um ponto de apoio para famílias de crianças e adolescentes com autismo. Mas também é um lugar de escuta, de troca e de enfrentamento a um dos maiores desafios, o preconceito. Um dos problemas mais recorrentes é o bullying nas escolas. Hoje a escola pública é mais acolhedora do que as escolas privadas, mas infelizmente ainda temos muito bullying. Por exemplo, essa semana mesmo na Associação Prismas, várias demandas em relação a bullying. Então a gente precisa tratar, precisa que as escolas tenham humanização para que os alunos, os colegas saibam conviver e respeitar as diferenças. E é justamente para combater esse tipo de violência que a campanha de conscientização ganha força e vem para mudar essa realidade com mais informação, mais respeito e mais inclusão. Direito à educação inclusiva, ao atendimento prioritário, à carteira de identificação. Tudo está na lei, mas muita gente ainda não sabe. E conhecer esses direitos é fundamental. Nós temos muitos direitos dos autistas, mas esses direitos precisam ser efetivados. A questão da educação inclusiva é um direito que os autistas têm, tanto os autistas no ensino fundamental, como no maternal, até o seu pós-doutorado. Tem o direito ao plano de ensino individualizado, para que esse autista tenha, de fato, a educação inclusiva. Temos também o direito ao atendimento educacional especializado, que acontece no contraturno escolar desse aluno autista. Temos também direito às provas e tarefas adaptadas, porque assim, a gente não pode falar de educação inclusiva se não tiver 4 requisitos, que são eles: o acesso, a permanência desse aluno na escola, a participação e a aprendizagem. A carteira de identificação da pessoa com autismo e os cordões são alguns exemplos de instrumentos que ajudam na identificação e no acesso a serviços. Mas o respeito vem mesmo do conhecimento e da empatia. A informação gera respeito e o respeito gera empatia. Então, que as pessoas possam se conscientizar desses direitos e principalmente respeitá-los. Na Prismas, o trabalho é diário e a mensagem é uma só. Informação muda realidades e nenhuma família deve caminhar sozinha. A luta por inclusão, mas também por esperança, porque aqui ninguém desiste de acreditar. Não desista de seus filhos. E também não chore só. Se capacitem, se unam, se acolham uns aos outros. Busquem os seus direitos, mas também cumpram com os seus deveres. Nós, como os pais, temos direitos de lutar pelos nossos filhos, de introduzir ele conforme a lei manda. Mas também nós temos o ECA, que também tem os deveres. Então, gente, não desista dos filhos de vocês. E a educação, como foi para você quando ele iniciou na escola? No primeiro momento foi um desafio, porque as escolas, elas ainda na época dele, né, quando ele começou a estudar, ele não tinha muitas escolas preparadas, né? Eu esbarrei em muitas escolas que pediam mais um tempo. Algumas disseram realmente que não tinham preparo, né, para receber, e foi um processo de muita paciência. Dói muito, né? Então foi um processo minucioso de busca, muita paciência, porque na verdade eu acredito que o preparo que a pedagogia precisa ter para o autismo, antes de qualquer técnica, qualquer método e técnica, é amor, é aceitar, é acolher. Então, a primeira escola que ele foi realmente acolhido, de braços abertos, era uma escola bem simples, né? Era uma escola que não tinha tanta estrutura psicopedagógica, uma escola muito organizada, com professores atenciosos, mas que o que fez toda a diferença foi o carinho e o amor com que o meu filho foi acolhido, de olhar, de perceber. Um dos momentos desafiadores
Fala de momentos lindos de alegria, de descoberta com ele. O que é maravilhoso no autismo é que é um modo diferente de ser no mundo, né? Então eles têm assim uma peculiaridade, uma particularidade que é maravilhosa. A forma como eles se expressam, como se manifestam. Então eu me tornei uma grande fã do meu filho, né? De observar o jeitinho dele de ser, a forma de falar. E que é muito interessante no autismo é que eles não estão muito preocupados com o que vão pensar. Eles simplesmente são, com muita naturalidade. E isso foi muito bom para mim, enquanto mãe, enquanto cuidadora do meu filho, eu poder me colocar assim no mundo também, né? De forma que a gente pudesse ser como a gente é, sem se preocupar com rótulos, com como deve ser. Então a gente descobre uma forma de amar que fora do padrão, fora da caixa, dentro dos desafios que a gente enfrenta, a gente encontra uma maneira de amar muito sublime, né? Que é esse cuidado atencioso, esse olhar cuidadoso de acolhimento e de conseguir tornar o nosso filho, tornar aquela criança especial, uma criança que pode viver com fluidez no mundo, né? Se colocar e ser aceita e se permitir viver como é. Rania, a grande maioria de pais abandonam as mães quando têm crianças especiais. Sim. Como é que você vê isso? Você como mãe de um filho com autismo. É um desafio, né? Um desafio muito grande, porque infelizmente essa é uma realidade que acomete não só as mães atípicas, né? Mas mulheres de todas as formas. A maternidade, ela é uma entrega, né? Uma entrega muito inteira, muito grande. E até a mulher, quando ela está dentro de uma relação, ela precisa se entregar mais, se doar mais, né? Mais do que, às vezes, o pai, né? E já é uma estrutura que a gente vivencia. Uma forma de negação também que acontece é quando a outra parte não aceita, né, o diagnóstico, não participa dos cuidados. Então, assim, é um desafio muito grande. É uma questão social que precisa ser vista dentro da educação dos homens, né, de compreender que não é só a mãe da criança que precisa gerir, olhar, e pai não ajuda, né? O pai, ele não ajuda a criar o filho, o pai, ele é o responsável. Então, é uma questão de base, é uma questão que precisa ser olhada a fundo, na raiz, desde a educação dos meninos de hoje e trazer sempre esse esclarecimento de que a vida, ela precisa da vida, a vida, ela precisa de todo o suporte, não só da mãe, porque realmente a mãe, ela se sobrecarrega, né? E a mãe, antes de ser mãe, ela é mulher. E ela não pode negar esse ser, entregar tudo para a maternidade e ficar... se anular, né? Se anular, né? Então, é nessa parte que sobrecarrega muito. A sociedade termina naturalizando esse tipo de comportamento, aceitando como natural. E quando uma mãe abandona o filho, ela é julgada de todas as formas, né? Sim. Que o cuidado, ele tem que ser dos dois. Isso. E a gente vai bem mais além, né? Que o cuidado, na verdade, ele deve ser social, do meio, coletivo. Porque uma criança, quando ela nasce, aquele bebê, ele está ali precisando completamente dos cuidados da mãe, da amamentação, aquele cuidado mais próximo. Mas quando essa criança cresce, quando ela já está um adolescente, ele não é mais só da mãe, ele é da sociedade. Então, se essa criança ela não recebeu rede de apoio, não recebeu suporte comunitário dentro dessa primeira infância, quando ela estiver na sociedade, ela pode ser, digamos assim, um transtorno, né? Mas isso é uma visão que a gente precisa ter, de que uma criança, ela não é só dos pais, não é só da família, do pai e da mãe. Ela é da sociedade. Ela é do Estado. Do Estado. Então, à medida que eu
que eu vejo uma criança que ela não é minha, não é da minha família, mas que eu posso acolher, que eu posso cuidar e dar suporte para aquela família, eu estou zelando por uma estrutura social que é vigente, que ela vai seguir, que daqui a 10, 15 anos essa criança, ela vai estar sendo uma contribuição social, né? Você é empreendedora e estudante de estética. Sim. Fala aí como é. Você tem a Xodó, né? Sim, a Xodó Aromas. Esse caminho, inclusive, foi o caminho que foi se abrindo para mim enquanto mãe e cuidadora do meu filho autista, né? Porque eu busquei nas terapias holísticas integrativas tanto o autocuidado, como na aromaterapia, que eu fiz a formação profissional de aromaterapia, para o cuidado com o autismo, para o autocuidado também. E isso se tornou a minha profissão. Como aromaterapeuta, eu criei a marca Xodó Aromas, e a Xodó atende não só o público que busca trazer uma vida mais natural, consumir produtos naturais, como eu atendo também mães de autistas que querem também trazer esse suporte da aromaterapia para os filhos, né? A aromaterapia foi uma profissão que eu iniciei para ajudar o Salomão e ajudar a mim, que se tornou a minha fonte de renda. E aí, com a aromaterapia veio a massoterapia também, que também é o meu trabalho hoje. E as terapias integrativas e complementares de saúde, que são as terapias energéticas que eu trabalho, que é o Reiki, o Magnified Healing e barras de Axis, que também foi mais uma técnica que eu busquei aprender para ajudar o Salomão, né, nos critérios, no diagnóstico de autismo. E que ajudei muito e que hoje também é uma atividade profissional que eu exerço como terapeuta holística. Dê uma dica de livro ou de filme. Tem um livro que eu acho muito interessante, que é Autismo Humano à Sua Maneira. É uma nova perspectiva de olhar o autismo, saindo um pouco daquela descrição somente falando sobre os critérios, como é o autismo, mas como uma forma mais humanizada de olhar, de lidar, de desenvolver em nós habilidades para poder lidar com o autismo de forma bem natural, né, bem leve. É do autor Barry Prizan, Humano à Sua Maneira. É um livro muito bom, ele traz essa visão do autismo, de como de como se manifesta, mas também com esse olhar humanizado, né, para que a gente possa não só compreender o autismo, mas aprender a viver com ele de forma bem saudável, salutar e com leveza. O Sob Outro Olhar traz o olhar diferenciado para as maternidades no Brasil. É preciso que a maternidade atípica tenha políticas públicas acessíveis como o sistema de saúde, as práticas integrativas complementares do SUS, creches e educação inclusiva para que elas possam ter vida profissional e pessoal de forma plena. Envie mensagens pelo WhatsApp 86-999912620 e curta nossa página no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar.